Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 25 de julho de 2019. Eu gostaria de falar rapidamente sobre um tema que tem sido muito caro aos desenvolvimentistas, que é o meu caso, que é a questão da desindustrialização, exaustivamente repetida, até de alguma forma de denúncia, sendo que o Brasil está passando por um grave, um prejudicial processo de desindustrialização. No entanto, eu creio que esse tema tem sido abordado de um modo extremamente confuso, talvez até mesmo errôneo. E curiosamente é uma daquelas coisas que eu investiguei bastante e não consigo ver ninguém se dando conta de umas falhas que deveriam ser óbvias nesse discurso. Primeiro que é o conceito de desindustrialização em si, que tem umas certas variações, mas que tem sido repetido, inclusive pelo Ciro Gomes, que eu respeito muito, mas tem sido repetido exaustivamente desindustrialização como diminuição da participação da indústria no PIB. Isso é um fato muito curioso, porque o fato de você ter essa redução não significa que o país está realmente desenvolvendo menos sua indústria. Isso não significa nada. Você pode ter, hipoteticamente, 20% da produção de um país está na indústria e de repente essa produção aumenta, só que o setor de serviço, o setor comercial aumenta mais ainda. Ou seja, a indústria pode ter aumentado, pode ter mais pessoas trabalhando na indústria, pode ter um volume de produção maior, mas a participação no PIB está menor. E isso é muito comum de acontecer em países bem desenvolvidos, inclusive não é só o Brasil, a Europa inteira está passando por esse mesmo processo. Aliás, a tendência de um país mais desenvolvido é haver uma migração da economia para o setor de serviços. Então, assim, em que sentido isso deveria ser mensurado? De que modo que isso é um problema? Estados Unidos tem passado por um processo de desindustrialização também. Então, assim, essa questão de fazer esse índice sempre comparado ao PIB, isso me parece no mínimo controverso. Porque isso não significa de forma alguma que está havendo uma retração do processo industrial no país. Um dado que, curiosamente, raramente aparece nisso é o dado de produção industrial. Existe esse dado estatístico, esse montante de produção industrial, quanto foi produzido. E é muito curioso, porque durante muitos desses discursos que estão se dizendo que o Brasil passou por uma desindustrialização, a produção industrial cresceu. A produção industrial veio desde 2000 e pouco, tem crescido, e até 2000, até a crise, né? Até mais ou menos 2013, 12, ela cresceu no Brasil. Discretamente, mas cresceu, com alguns picos notórios em 2005, outro pico em 2010, logo depois da crise de 2008. Ou seja, um montante de coisas produzidas no país pela indústria cresceram, apesar de estar havendo uma redução da participação do PIB, porque o setor terciário no Brasil aumentou muito também nesse período. E isso é um fato ruim, então, meio curioso isso. Outro dado muito interessante que tem sido utilizado é a participação do emprego, da indústria na geração de emprego. Eu acho um dado mais interessante porque há uma diferença qualitativa significativa entre os empregos gerados pela indústria e os outros. Que a indústria tende a ser mais qualificados e até mais estáveis, principalmente pela ação de sindicatos que são bem mais fortes no setor industrial. Então eu acho isso um fato relevante, mas acontece o mesmo problema. O fato de você ter tido um aumento significativo do setor não industrial não significa que o setor industrial está diminuindo. E o que eu acho estranho é que isso deveria ser evidente e você não vê, na maioria das vezes, as pessoas colocando esse ponto. Fala-se simplesmente nesse dado, reduzir a proporção PIB, desindustrialização, acabou. Só que se for nesse sentido, esse processo é até mesmo positivo em vários aspectos, porque um país pode estar até aumentando sua produção industrial, mas como está se desenvolvendo mais, surgem vários serviços, vários setores terciários, várias atividades que antes não eram possíveis devido ao baixo desenvolvimento econômico no país. Então, na verdade, isso é um sintoma positivo de desenvolvimento de uma sociedade. E outro problema relativo a essa questão do emprego também é que o fato de ter havido uma redução da participação da indústria na geração de emprego também não implica uma redução necessária, não só dessa industrialização em relação ao PIB, quanto em produção industrial. Até porque a indústria é fortemente pautada pelo processo de automação. Então, muitas vezes você pode ter uma situação tal
onde há um grande processo de demissão, a indústria reduz a quantidade de funcionários e aumenta a sua produtividade, o que vai acabar aumentando a produção industrial. E aí, e dependendo da economia do país, o pessoal pode estar migrando para outro setor de serviços e não ter realmente um impacto realmente significativo. Eu não estou negando de forma nenhuma que há um problema. No caso do Brasil, é claro que há um problema. Mas é um assunto muito mais delicado, muito mais complexo do que normalmente tem sido apresentado. E isso é curioso porque tem sido apresentado principalmente pelo pessoal que eu estou mais alinhado ideologicamente, né? O pessoal desenvolvimentista, o pessoal da dissidência. E eu não noto um aprofundamento, uma abordagem mais precisa desse assunto. Fica sempre essa dúvida aí. Por exemplo, eu entendo, houve uma desindustrialização em relação ao PIB, ao mesmo tempo que tem um aumento de produção industrial. E aí, como é que fica? O que é ruim, o que é bom aí? Por fim, tem ainda um último fator, que é a questão do tipo de indústria. E você tem uma série de divisões, mas basicamente tem a grande divisão entre aquela indústria de base, que é basicamente transformação de matérias-primas, e aquela indústria mais sofisticada, de maior valor agregado, que vai produzir produtos mais avançados. E pode também, não estou dizendo que foi o caso, mas hipoteticamente pode acontecer de você estar retraindo sua indústria pesada, aumentando sua indústria mais refinada, e na verdade isso aconteceu no Brasil. Eu não tenho dados para realmente mensurar isso, mas é bastante claro que, apesar de ter um aumento grande de determinadas exportações, até de commodities e de algumas transformações de indústria básica, houve um aumento na indústria tecnológica brasileira também. Agora, como é que você mensura isso? Ou seja, o problema dessa questão é que eu não vejo esses dados serem colocados de uma forma clara, e eu temo que até mesmo pessoas bem intencionadas, que estão realmente preocupadas e engajadas na melhora das condições do país, às vezes estão se colocando descrevendo essa situação de um modo equivocado e pode acabar sendo prejudicial. Então, que raio é desindustrialização? É preciso deixar isso mais claro, é preciso levantar dados melhores e averiguar se isso realmente é esse problema todo que estão colocando, ou se nem tanto, ou dependendo do caso pode ser até um caso benéfico. Para finalizar, ao menos nos últimos anos, a partir de 2002, 2013, é claro que há uma retração generalizada do Brasil, não só em participação ao PIB, mas em produção industrial. Ela caiu nesses últimos anos, é inegável. Com o aumento do desemprego, então eu não vejo nada que possa se extrair de uma leitura positiva nesses últimos anos após o processo golpista, porque o efeito da Lava Jato foi exatamente esse: detonar a indústria, principalmente a indústria mais sofisticada, como é no caso de uma empresa como a Odebrecht. Inclusive, empresas que estavam envolvidas e outras na produção de enriquecimento de urânio, se desenvolvendo a tecnologia nuclear. A Operação Lava Jato detonou todo mundo, pôs na cadeia quem estava trabalhando com isso. Então, nesse ponto é inquestionável. Mas, antes disso, principalmente durante o governo Lula e parte do governo Dilma, ou seja, os bons anos do PT, houve, de uma forma geral, aumento na produção industrial, apesar de ter havido uma menor participação da indústria no PIB. E houve um aumento da empregabilidade também. Então, como é que você coloca isso? Como é que você fica batendo numa tecla de desindustrialização sem levar em conta esses fatores? E aí eu me preocupo que isso gere uma leitura falha que pode acabar nos induzindo a outros erros futuros. Mas eu fico por aqui. Meu nome é Marcos Valério XR. Hoje é o dia 25 de julho de 2019. Obrigado.